Pronto, gravando. Olá, gente. Vou primeiro com a epígrafe. Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. James Joyce. Primeira parte. O pai. A máquina do papai batia tac, 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 tac. O relógio acordou em Tindlem, sem poeira. O silêncio arrastou-se. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou, nada veio. Branco, mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-dilém do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de dança bem leves, alados. Então, subitamente, olhou com desgosto para tudo como se tivesse comido demais daquela mistura. Oi, oi, oi! Gemeu baixinho, cansado, e depois pensou: o que vai acontecer agora, agora, agora? E sempre, no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende? Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com um movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirento. Esfregou o pé, espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém, nada. Difícil aspirar as pessoas como o aspirador de pó. Passo. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim? Que é que você e o Sol têm a ver com a poesia? Ela olhou um segundo. Ele não compreendera. O Sol está em cima das minhocas, papai. E eu fiz a poesia e não vi as minhocas. Pausa. Posso inventar outra agora mesmo. Ó Sol, vem brincar comigo. Outra maior. Vi uma nuvem pequena, coitada da minhoca, acho que ela não viu. Lindas, pequena, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita? Não é difícil. É só ir dizendo. Já vestir a boneca, já despira, imaginara indo a uma festa onde brilhava entre todas as outras filhas. Um carro azul atravessava o corpo de Arlete, matava. Depois vinha a fada e a filha vivia de novo.
A filha, a fada, o carro azul não eram senão Joana. Do contrário, seria pau a brincadeira. Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal, exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura. Trabalhava séria, calada, os braços ao longo do corpo. Não precisava aproximar-se de Arlete para brincar com ela. De longe mesmo, possuía as coisas. Divertiu-se com os papelões. Olhava-os um instante e cada papelão era um aluno. Joana era a professora. Um deles bom e o outro mau. Sim, sim, e daí? E agora, e agora, agora? E sempre nada vinha se ela... Pronto. Inventou um homenzinho do tamanho do fura-bolos, de calça comprida e laço de gravata. Ela usava-o no bolso da farda de colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola de gravata. Tinha a voz grossa e dizia de dentro do bolso: Majestade Joana, podeis me escutardes um minuto? Só um minuto? Podereis interromperdes vossa sem preocupação? E declarava depois: Sou vosso servo, princesa. É só mandar que eu faço. Papai, o que é que eu faço? Vá estudar. Já estudei. Vá brincar. Já brinquei. Então não amole. Deu um corrupio e parou, espiando sem curiosidade as paredes e o teto que rodavam e se desmanchavam. Andou nas pontas dos pés, só pisando as tábuas escuras. Fechou os olhos e caminhou as mãos estendidas, até encontrar um móvel. Entre ela e os objetos havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como a uma mosca, e depois espiava, mesmo tomando cuidado para que nada escapasse, só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei, o ar. Mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitiria contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar a coisa. Tudo o que mais valia exatamente, ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. Quando dizia a Ruth, por exemplo, alguns segredos, ficava depois com raiva de Ruth. O melhor era mesmo calar. Outra coisa, se tinha alguma dor e se, enquanto doía, ela olhava os ponteiros do relógio, via então que os minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou se não, mesmo quando não lhe doía nada, se ficava de frente do relógio espiando, o que ela não estava sentindo também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria ou uma raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão. Foi à janela, riscou uma cruz no parapeito e cuspiu fora em linha reta. Se cuspisse mais uma vez, agora só poderia ir à noite, o desastre não aconteceria, e Deus não seria tão amigo dela, mas tão amigo que o quê? Papai, o que é que eu faço? Eu já lhe disse, vá brincar e me deixe. Mas eu já brinquei, juro. Papai riu. Mas brincar não termina. Termina sim. Invente outro brinquedo. Não quero brincar nem estudar. Quer fazer o quê, então? Passo. Joana meditou. Nada do que sei. Quer voar? Pergunta papai distraído. Não, respondeu Joana. Pausa. O que é que eu faço? Papai trovejava dessa vez. Bata com a cabeça na parede. Ela se afasta, fazendo uma trancinha nos cabelos escorridos. Nunca, nunca, nunca. Sim, sim, canta baixinho. Aprendeu a trançar um dia desses. Vai para a mesinha dos livros, brinca com eles, olhando-os à distância. Dona da casa, marido, filhos, verde é o homem, branco é mulher. Encarnado pode ser filho ou filha. Nunca é homem ou mulher. Por quê? Nunca não é filho nem filha. E sim, tinha muitas coisas inteiramente impossíveis. Podia-se ficar tardes inteiras pensando, por exemplo, quem disse pela primeira vez assim, nunca? Papai termina o trabalho e vai encontrá-la sentada chorando.
Mas o que é isso, menininha? Pega-a nos braços, olha sem susto o rostinho ardente e triste. O que é isso? Não tenho nada o que fazer. Nunca, nunca, sim, sim. Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer. Até que se sente um pouco de medo e se dorme. A boca da máquina fechara como uma boca de velha, mas vinha aquilo apertando seu coração como o barulho do bonde. Só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. O pai medita um instante, mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Anda tão solta a criança, tão magrinha e precoce. Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho. É isso, um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? Passo. O dia de Joana. Certeza que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal, apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar, os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Lembrou-se do marido que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal, porém, sentia que ela saíra de casa. Ela se transformava, concentrava-se em si mesma e como se apenas tivesse sido interrompida por ele. Continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro quieto das casas afastadas não lhe chegavam ruídos. E livre, nem ela mesma sabia o que pensava. Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo talvez da falta de estética, ou receio de alguma revelação. Não, não, repetia-se ela. É preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente, o animal repugnava-lhe, porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta. Para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsia de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo. Refrescavam-na de quanto em quanto. Botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Um dia antes de casar, quando sua tia ainda vivia, vira um homem guloso comendo. Espiara seus olhos arregalados, brilhantes e estúpidos, tentando não perder o menor gosto do alimento. E as mãos. Uma delas segurando o garfo espetado num pedaço de carne sangrenta, não morna e quieta, mas vivíssima, irônica e moral. A outra crispando-se na toalha, arreando-a nervosa na ânsia de já comer novo bocado. As pernas sob a mesa marcavam com passo a música inaudível, a música do diabo, de pura e incontida violência. A ferocidade, a riqueza de sua cor, avermelhada nos lábios e na base do nariz, pálida e azulada sob os olhos miúdos. Joana estremecera arrepiada diante do seu pobre café. Mas não saberia depois se fora por repugnância ou por fascínio e voluptuosidade. Por ambos, certamente.
Sabia que o homem era uma força. Não se sentia capaz de comer como ele. Era naturalmente sóbria. Mas a demonstração a perturbava. Emocionava também ler as histórias terríveis dos dramas onde a maldade era fria e intensa como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede, sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Talvez apenas alguns goles. Ah, eis uma lição, diria a tia. Nunca ir adiante, nunca roubar antes de saber se o que você quer roubar existe em alguma parte honestamente reservado para você, ou não. Roubar torna tudo mais valioso, o gosto do mal, mastigar vermelho, engolir fogo adocicado. Não acusar-me, buscar a base do egoísmo. Tudo o que não sou não pode me interessar. Há impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso mesmo sem o delírio. Sou mais do que eu quase normalmente. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação de meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo que vem de mim, porque não tenho conhecimento das causas. E é possível que esteja pisando no vital sem saber. É essa minha maior humildade, adivinhava ela. Passo. Bom, vou pegar aqui de novo, então. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim. E ela passava pelo jardim olhando e seguindo seu caminho. Estava alegre nesse dia, bonita também. Um pouco de febre também. Por que esse romantismo? Um pouco de febre? Mas a verdade é que tem o mesmo. Olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza, batidas desordenadas do coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo todo, ele estremecia de frio e calor. Então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. É porque eu estou muito nova ainda, e sempre que me tocam ou não me tocam, sinto, refletia. Pensar agora, por exemplo, em regatos louros. Exatamente porque não existem regatos louros, compreende? Assim se foge. Sim, mas os dourados de sol, louros de certo modo, quer dizer que na verdade não imaginei. Sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação. No primeiro, no centro final, a sensação simples e sem adjetivos, tão cega quanto uma pedra rolando. Na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada, sob ela a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade. E cai-se na verdade. Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se, afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si, perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei, havia certo desejo de mentir também. Estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o, sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo, no entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa, encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou.
quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos, o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo. Mas onde mesmo, eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado e move-se como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. Muito bem. Agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas, sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático. Sei que tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Mas isso não explica porque eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito assim. Ou senão quando fuma e a cinza cai no seu bigode sem que ele note. Ah, piedade é o que sinto, então. Piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Piedade das coisas que acontecem sem que eu saiba. Mas estou cansada. Apesar de minha alegria de hoje, alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Estou cansada, agora agudamente. Vamos chorar juntos, baixinho, por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia. Isso eu confesso, Deus. Durmamos de mãos dadas. O mundo rola e em alguma parte há coisas que não conheço. Durmamos sobre Deus e o mistério. Nave quieta e frágil, flutuando sobre o mar. Eis o sono. Por que ela estava tão ardente e leve, como o ar que vem do fogão que se destampa? Passo. O dia tinha sido igual aos outros, e talvez daí viesse o acúmulo de vida. Acordara cheia da luz do dia. Acordara cheia da luz do dia. Pensara em areia, mar, beber água do mar na casa da tia morta, em sentir, sobretudo sentir. Esperou alguns segundos sobre a cama e, como nada acontecesse, viveu um dia comum. Ainda não se libertara do desejo de poder milagre desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes, sentir a coisa sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo a ajudasse e a deixasse leve e pura, em jejum para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio para os pés receber nos braços algo extremamente precioso. Uma criança, por exemplo. Mesmo só em certo ponto do jogo, perdia a sensação de que estava mentindo e tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar e sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e deixou-a atrás, sozinha. Ainda deitada, quedara-se silenciosa, quase sem pensar como às vezes sucedia. Observava ligeiramente a casa cheia de sol. Aquela hora, as vidraças altivas e brilhantes, como se elas próprias fossem a luz. Otávio saíra, ninguém em casa. E de tal modo que ninguém dentro de si mesma que podia ter os pensamentos mais desligados da realidade, se quisesse. Se eu me visse na terra, lá das estrelas, ficaria só em mim.
Não era noite, não havia estrelas. Impossível observar-se a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém. Grandes dentes separados, olhos sensíveis. Dizendo bem seguro da originalidade, mas sincero. Tremendamente noturna a minha vida. Depois, esse alguém ficava parado, quieto como um boi à noite. De quando em quando, movia a cabeça num gesto lógica e, finalmente, para depois voltar a se concentrar na estupidez. Enchia todo mundo de espanto. Ah, sim, o homem era de sua infância, e junto à lembrança estava um molho úmido de grandes violetas, trêmulas de viço. Nesse instante mais desperta, se quisesse, com um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância. O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio, mas tudo isso era muito mais curto. Um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos. Era um pouco de febre, sim. Se existisse pecado, ela pecara. Toda a sua vida foi um erro. Ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação da criança? Febre. Resultado daqueles dias em que lado a outro, repudiando aquelas noites, vivendo as pequenas estrelas piscando no alto. A moça estende sobre a cama, olho vigilante na penumbra. A cama esbranquiçada nadando na escuridão. O cansaço rastejando no seu corpo. A lucidez fugindo ao pomo. Sonhos esgarçados, inícios de visões. Otávio vivendo no outro quarto. E, de repente, toda a lassidão da espera concentrando-se no movimento nervoso e rápido do corpo. O grito mudo. Frio e sono. Frio depois e sono. Passo. Um dia o amigo do pai veio de longe e abraçou-se com ele. Na hora do jantar, Joana viu estupefata e contrita uma galinha nua e amarela sobre a mesa. O pai e o homem bebiam vinho, e o homem dizia de quando em quando: nem posso acreditar que tu tenhas arranjado uma filha. O pai voltava-se rindo para Joana e dizia: comprei na esquina. O pai estava alegre e também ficava sério, amassando bolinhas de miolo de pão. Às vezes bebia um grande gole de vinho. O homem virava-se para Joana e dizia: sabes que o porquinho faz rom, rom, rom? O pai respondia: tu tens jeito para isso, Alfredo. O nome do homem era Alfredo. Nem vês, continuava o pai, que a guria não está mais em idade de brincar com o que o porco faz. Todos riam, e Joana também. O pai dava-lhe mais uma asa de galinha e ela ia comendo sem pão. Qual a sensação de ter uma guria? O homem mastigava. O pai enxugava a boca com o guardanapo, inclinava a cabeça para um lado e dizia sorrindo: às vezes há de ter um ovo quente na mão, às vezes nenhuma. Perda total de memória. Uma vez ou outra há de ter uma guria minha mesmo. Guria, guria, muria, leria, seria, cantava o homem voltado para Joana. Que é que tu vais ser quando cresceres e fores moça e tudo? Quanto ao tudo, ela não tem a menor ideia, meu caro, declarava o pai.
Mas se ela não se zangar, te conto os seus projetos. Me disse que quando crescer vai ser herói. O homem riu. Parou de repente, segurou o queixo de Joana e enquanto ele segurava, ela não podia mastigar. Não vai chorar pelo segredo revelado, não é, guria? Depois falava-se sobre coisas que certamente tinham acontecido antes dela nascer. Às vezes mesmo não eram sobre o tipo de coisas que acontecem, só palavras, mas também de antes dela nascer. Ela preferia 1000 vezes que estivesse chovendo, porque seria muito mais fácil dormir sem medo do escuro. Os 2 homens buscavam os chapéus para sair. Então ela se levantou e puxou o paletó do pai. Fica mais. Os 2 homens se entreolharam e houve um instante em que ela não sabia se eles haviam de ficar ou de ir. Mas quando o pai e o amigo permaneceram um pouco sérios e depois riram juntos, ela soube que iam ficar. Pelo menos até que ela tivesse bastante sono para não se deitar sem ouvir chuva, sem ouvir gente, pensando no resto da casa negra, vazia e calada. Eles sentaram e fumaram. A luz começava a piscar nos seus olhos e no dia seguinte, mal acordasse, iria espiar o quintal do vizinho, ver as galinhas, porque ela hoje comera galinha assada. Eu não podia esquecê-la, dizia o pai. Não que vivesse a pensar nela. Uma vez ou outra um pensamento, como um lembrete para pensar mais tarde. Mais tarde vinha e eu não chegava a refletir seriamente. Era só aquela fisgada ligeira, sem dor. Não esboçado. Um instante de meditação vaga e esquecimento depois. Chamava-se. Olhou para Joana. Chamava-se Elsa. Me lembro que até lhe disse. Elsa é um nome como um saco vazio. Era fina, enviesada. Sabe como, não é? Cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga, que da primeira vez em que falamos, chamei-a de bruta. Imaginem. Ela riu, depois ficou séria. Naquele tempo, eu me punha a imaginar o que ela faria de noite, porque parecia impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca. E mesmo aquela cor seca, felizmente a guria não puxou, aquela cor não combinava com uma camisola. Ela passaria a noite a rezar, a olhar para o céu escuro, a velar por alguém. Eu tinha má memória, nem me lembrava por que a chamara de bruta, mas não tão má que a esquecesse. Via ainda caminhando sobre um areial, os passos duros, o rosto fechado e longínquo. O mais curioso, Alfredo, é que não poderia ter existido nenhum areal. No entanto, a visão era teimosa e resistia às explicações. Passo. Vou pegar por aqui. O homem fumava, quase deitado na cadeira. Joana riscava com a unha o couro vermelho da velha poltrona. Uma vez eu acordei com febre de madrugada. Parece até que ainda sinto a língua dentro da boca, quente, seca, áspera como um trapo. Você sabe meu pavor de sofrer.
Prefiro vender minha alma, pois pensei nela. Incrível. Já completara 32 anos, se não me engano. Conhecera aos 20, fugazmente, e num momento de angústia, dentre tantos amigos, e mesmo você, que eu não sabia por onde andava, nesse momento pensava nela. Era o diabo. O amigo ria. É o diabo, sim. Tu não imaginas sequer. Nunca vi alguém ter tanta raiva das pessoas, mas raiva sincera e desprezo também. E ser ao mesmo tempo tão boa, secamente boa. Ou estou errado? Eu é que não gostava daquele tipo de bondade, como se risse da gente. Mas me acostumei. Ela não precisava de mim, nem eu dela. É verdade. Mas vivíamos juntos. O que eu ainda agora queria saber, dava tudo para saber, é o que ela tanto pensava. Você, como me vê e como me conhece, me acharia o tipo mais simplório perto dela. Imagine então a impressão causada na minha pobre e escassa família. Foi como se eu tivesse trazido para o seu roçado e farto seio. Lembraste, Alfredo? Os dois riram. Foi como se eu tivesse trazido o micróbio da varíola, um herege, nem sei o quê. Sei lá, eu mesmo prefiro que esse broto aí não a repita. E nem a mim, por Deus. Felizmente, tenho a impressão de que Joana vai seguir seu próprio caminho. E então, disse o homem em seguida. Então, nada. Ela morreu assim que pôde. Depois, o homem disse: Espia, tua filha quase dorme. Faça um ato de bondade. Bota-a na cama. Mas ela não dormia. É que, entrefechando os olhos, deixando a cabeça cair de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo. Tudo se misturava levemente. Assim, quando ela deitasse e puxasse o lençol, estaria mais acostumada com dormir e não sentiria o escuro pesando sobre o seu peito. Hoje, então, que ela estava com medo de Elsa. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele, sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços, dizia sem falar: Não, não, não. Para animar-se, pensou: Amanhã, amanhã bem cedo, ver as galinhas vivas. Passo. Vou de O novo, fim, então, tá? O tá. fim de sol tremia lá fora nos galhos verdes. Os pombos. Ops. Alguém quer ler? Pode ler. Não, pode continuar. Tá. O fim de tarde tremia lá fora nos galhos verdes. Os pombos ciscavam a terra solta. De quando em quando vinham até a sala de aula a brisa e o silêncio do pátio do recreio. Então tudo ficava mais leve. A voz da professora flutuava como uma bandeira branca. E daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. Pausa. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhadas no conto, as crianças moviam-se lentamente, os olhos leves, as bocas satisfeitas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para a Joana. Repita a pergunta? Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. Eu é que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrusbeceu. Nunca se sabia dizer por que ela avermelhava. Notou toda a turma. Mandou-a dispersar para o recreio.
O servente veio chamar a menina para o gabinete. A professora lá se achava. Sente-se, brincou muito? Um pouco. O que é que você vai ser quando for grande? Não sei. Bem, olhe, eu tive também uma ideia, coroou. Pegue um pedaço de papel. Escreva essa pergunta que você me fez hoje e guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia de novo. Olhou-a. Quem sabe? Talvez um dia você mesma possa respondê-la de algum modo. Perdeu o ar sério, corou. Ou talvez isso não tenha importância. Pelo menos você se divertirá com... Não, não o quê? Perguntou surpresa a professora. Não gosto de me divertir, disse novamente rosado. Bem, vá brincar. Quando Joana estava, a professora chamou-a de novo. Dessa vez, corada até o pescoço, os olhos baixos, remexendo papéis sobre a mesa. Você não achou esquisito? Engraçado eu mandar você escrever a pergunta para guardar? Não, disse. Voltou para o pátio. Passe. Vai continuar ainda? Acho que para o primeiro dia, acho que tá bom a gente encerrar aqui, porque acho que vai surgir alguns comentários. A gente começa um novo capítulo semana que vem. Tá bom. Ai, ai. E aí, gente, o que ficou da leitura? Pois é, é só uma curiosidade, como ela usa a palavra galinha, né? Mais 5, 6 vezes a galinha está presente nesse texto. Eu acho que ela tem alguma, sei lá, ela gosta da galinha, não sei. Bom, eu acho que, não sei, ela tem uma maneira de descrever o que ela sente, que é uma coisa assim incrível, né? Eu fico assim perplexo. E tem uma frase aqui que eu gostei bastante. Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única e irredutível a da existência. Essa frase que me marcou bem. Muito bom. Sobre as galinhas, Jorge, a Clarice tinha uma relação bem próxima com as galinhas mesmo, né? Ela tem, que eu conheço, 2 livros, pelo menos, infantis, que são, assim, tem galinhas. Tem um que chama Se Fosse Verdade, e o outro A Vida Íntima de Laura. Então, ela tem, assim, ela traz bastante galinha nos textos. Engraçado. Agora, o motivo eu não sei, aí eu não tem mais. Eu gostei da frase que ela fala aqui, ó, Deus e o mistério, nave quieta e frágil, flutuando sobre o mar, eis o sono. Gostoso de você pensar. Mas assim, ainda ambientando, eu nunca li nada dela, então estou naquela de me ambientando com a linguagem, com o jeito dela colocar as coisas, né? Mas é bem profundo, você vê que é uma coisa bem... Você precisa estar ali para você acompanhar, né? Você precisa estar dentro do contexto do livro mesmo para você não se perder. E ela se questiona sempre, né? Essa frase aqui, queria saber depois que se é feliz, o que acontece. Ela está sempre se questionando. Eu acho legal pra caramba isso. Ser feliz é para se conseguir o quê? Não sei. É legal. As personagens da Clarice são sempre muito profundas, né? Acho que espelha muito a própria Clarice nesse sentido, de estar sempre nesse estado de questionamento sobre Indagação. tudo. Mesmo quando a personagem é uma criança, né? É uma criança com a sua complexidade já ali à mostra. Então, ela não subestima o ser humano nem na infância, nesse sentido de achar a criança bobinha. Ela não subestima a complexidade humana. Uhum. Mais alguém que ficou? Eu Eu achei... fico reparando muito na... pode Perdão, falar. vai você.
Tá, não, eu ia falar muito das pontuações também, eu fico viajando, como ela coloca umas coisas, as falas, assim, quebra tudo isso, né? E dá uma fluidez, assim, e é um pouco, alguém falou isso, de se ambientar esse mundo dela e captar, né, esse jeito dela falar, toda essa profundidade e essa linguagem própria que ela tem, assim, eu acho muito incrível, me cativa bastante, assim. A profundidade dela, né, das questões dela que ela coloca no texto, né? Acho que isso que é instigante, né, no texto da Clarice. Ela não coloca ela não escreve pouca coisa, né? Ela escreve coisa para mexer com o leitor. Ela sabe o que ela é, né? Ela sabia o que estava escrevendo. Eu acho que isso é fantástico. A gente tem 100 páginas, pelo que eu vi ali, para tentar descobrir. Eu até lembrei que eu tenho um livro aqui sobre Clarice, vou dar uma olhada nesse feriadão aí, que trata justamente dessas questões, da profundidade do texto dela. Vou ver. Temos 100 folhas para descobrir os segredos da Clarice. Né? É isso, é. E um livro só, né? É pouco livro, né? Para descobrir. Bem Né? pouco. Né? As intenções da Clarice, porque há muitas intenções, né? Se há questionamento, há intenção, né? E é isso que é legal. A Francis queria falar também? Sim, gente, eu queria comentar várias coisas. A primeira é que esse é o romance de estreia da Clarice, né? Então, é um livro, ele foi publicado no finalzinho de 1943, ele é quase de 10 anos antes que As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, né? Então, eu acho que esse é um dado interessante até para ver como é a abordagem do universo feminino, né? A questão com a Clarice, gente, é uma emoção muito intensa ler Clarice, porque parece que cada frase vem prenhe de um montão de coisas, né? Assim, eu fui sublinhando coisas, assim, eu faço o que faço sempre. Uma palavra, vamos lá, uma palavra. Poxa, não dá uma palavra, gente, me desculpem. Aí eu até pensei, será que o grupo mudou a modalidade da palavra? Vamos ver se eu me encaixo, né? Aí tem coisas tão incríveis como piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. Quer dizer, é uma já por assim, esse paragrafinho tudo já é muito forte, né? Mas pensar na piedade como uma forma de amor, de ódio e de comunicação já é triplicemente forte, me parece, né? E assim tem muitas coisas. Parece que ela não se conformava apenas com escrever, mas como com meditar cada frase, né? E isso insufla cada frase de muita significação. Eu fiz bem em fugir da reunião anterior, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Fuja sempre. Ai, ai. Jane está feliz de estar aí com a Clarice? Tô muito feliz, sim. Eu estou travestida, né? Travestida de Jane, porque aparece aí Pedro. Tem todo o problema aqui, eu estou no computador aqui de meu marido. Mas eu estou muito feliz, né? Com o Fran. Ô, Fran, que alegria que eu estou tendo de ver você. Nossa, senti uma saudade tão grande de você, minha linda. Muito beijo. grande mesmo. Estou muito feliz de te ver. E caminhando com Clarice, fazendo descobertas e amando esses comentários tão deliciosos de Fran, que a gente lê, a gente percebe, mas passa. Aí Fran vem e aviva na mente da gente, né? A profundidade das frases, né?
de Clarice agora, nessa leitura. Então, eu estou amando, estou descobrindo, eu estou igual a Joana. Eu estou Joana, descobrindo as coisas, olhando as galinhas, comendo as minhocas. Não é, Isilda? E por aí vai. Isilda, só um parênteses, que você não estava aqui na semana passada. E eu tenho uma coisa para te mostrar, Isilda. Viu? Olha só. Eu vi o vídeo, mas eu quero ver de novo. Ai, que lindo! Ai, que amor! Cresceu mais, hein? Está muito Falando linda. de tu e de Frau Rita. Né? Eu estou amando isso tudo. Clarice, estou amando rever Isilda também. Eu vi que você falou que como é que é? Catucou, cavucou, cavucou. Até Barba, consegui. este bigode. Jorge, você tá um gato, velho, viu? Com esse bigode e essa barba. Aí vamos que vamos. Que gostoso, viu? Que gostoso. Eu estive hoje comentando com a minha irmã e alguns sobrinhos meus, né, a respeito da leitura. Pena, convidei eles, mas pena que o horário não coincidia por conta da faculdade dos meus sobrinhos, o horário da minha irmã, mas eles ficaram tão interessados, né? Mas, de repente, numa próxima leitura, eles vão estar participando. O meu som está falhando bastante, não está dando umas paradas assim. Está falhando um pouquinho. Não sei se vocês estão me ouvindo. A gente te ouve, mas falha um pouquinho mesmo. Estava travando. Mas dá para entender. Um pouco, né? Então, beleza. Vamos que vamos. Tem só uma frase assim que ficou muito forte para mim, que é da página 20 do meu livro aqui, que nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Nossa, aí vai ter que ficar uns 3 dias pensando nessa frase. Brincadeira, gente. Eu achei demais. Essa marca aqui também ficou um pouco acima da piedade, né? Que ela falou ali. Uhum. Inclusive, eu tinha também riscado aqui essas duas. Também tinha assinalado. Mas é muita coisa. Se a gente for assinalar tudo que nos chama, né? É muita coisa. Rabiscar o livro todo. Sinta-se riscado. São tantas coisas, né? Cada um com a sua profundidade, fica, né, querendo marcar tudo. Muito bom, gente. Que bom. Então, iniciada a jornada, semana que vem continuaremos com Clarice. Ok. Bom feriado a todos. Igualmente. Bom feriado. Eu não sei nem onde foi que ficou. Que a minha... Ficou. Agora, no próximo, é o capítulo Passeio de Joana. É onde vamos iniciar. Sim. É o capítulo qual? O Passeio de Joana, o terceiro. O Passeio de Joana. Tá bom, minha amiga. Tá Por a data aqui. Hoje é 15, né? 15. 15 dos 3. Pronto. Anotado. Então, gente, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Bom feriado. Descanso. Beijos, beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá gravando, Ed. Tá.